Olá, pessoal. Mais uma aula de estatística. Eu sou o professor Alessandro Saad e o assunto da aula de hoje é variância e desvio padrão, agora para dados agrupados. Vamos à aula, então? Bem, pessoal. Então, variância e desvio padrão para dados agrupados. Bom, como neste caso agora nós temos a presença de frequências, devemos levá-las em consideração, resultando as seguintes fórmulas, tá? Então aqui, ó, nós temos, ó, que o desvio padrão vai ser igual o somatório da frequência vezes xi ao quadrado, onde xi é a variável elevada ao quadrado, divididos pelo somatório da frequência, menos o somatório de fi vezes xi sobre o somatório de fi, que é a frequência, tudo isso elevado ao quadrado. Notem que esse número que está aqui dentro do parênteses, isso aqui é a média. Então, é como se fosse a média elevada ao quadrado, tá? Bom, isso aqui é a variância. Já o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, tá? Então, nem vamos ver a mesma fórmula, basta encontrar, se eu encontrar a variância, eu extraio a raiz quadrada. Vamos para o exemplo? Vamos lá, então. Esse exemplo aqui é sem intervalo de classe, ó. Então, o exemplo é o seguinte: calcule a média, a variância e o desvio padrão da seguinte distribuição, referente a uma pesquisa do número de filhos por família, que consultam em um posto médico. Interprete o resultado. Tá? Então, foi feita uma pesquisa lá com algumas pessoas, né, com um número de pessoas no posto de saúde. Quantos filhos você tem? Aí as pessoas foram respondendo. Aí, né, responderam que tinham 0, 1, 2, 3 ou 4 filhos. E aqui a frequência, ou seja, 2 pessoas disseram que não têm filhos, 6 pessoas disseram que têm um filho, 12 têm 12, 7 pessoas têm 3 e 3 pessoas têm 4 filhos. Então, para encontrar a média, como é que eu faço? Ó, eu faço a frequência vezes a variável. A frequência vezes a variável. Ou seja, 2 famílias com 0 filhos. Então, 2 vezes 0, que deu 0. Depois, 6 famílias com um filho. 6 vezes 1, 6. Depois, 12 vezes 2, 24. 7 vezes 3, 21. 3 vezes 4, 12. Para encontrar o somatório de fi vezes xi, ou seja, eu vou vou somar esses resultados. Então, 0, 6, 24, 21 e 12, somo todos eles e vou ter o somatório. Aqui no caso, ó, 63. Já o somatório da frequência, ó, é aqui a soma, né? Ou seja, o total de pessoas que foram entrevistadas. Vamos para a próxima tela para a gente ver como é que vai ficar a média, então. Ó. Então, temos a média, x barra. O somatório da frequência vezes a variável vai ficar 63 sobre 30. Por quê? 63 sobre 30. Somatório de fi vezes xi, divididos pelo somatório de fi. Então, aqui, ó, que gerou, né, que deu como resultado 2,1. Então, isso aqui é a média. Bom, já o caso, a variância será o quê? Ó? Ela é denotada por S ao quadrado, né? Vai ficar o somatório de fi, da frequência, vezes xi ao quadrado, divididos pelo somatório da frequência. Da primeira parte, menos a média elevado ao quadrado. Isso aqui é a média, né? Você não precisa calcular de novo. É a média elevado ao quadrado. Vamos voltar para a tabela para encontrar esse resultado aqui, ó. Vamos lá. Então, fi, a frequência vezes xi ao quadrado, o que, que eu fiz? Ó? Peguei a frequência, 2, vezes a variável ao quadrado. Então, 2 vezes 0 ao quadrado, deu 0. Depois aqui, ó, 6 vezes 1 ao quadrado, deu 6. 12 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então, 12 vezes 4, 48. 7 vezes a variável ao quadrado, ou seja, 7 vezes 3 ao quadrado, aqui dá 9, 9 vezes 7, 63. E 3 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48.
Eu quero o somatório disso aqui. Pego os resultados, então, ó, somo todos eles, resultando em 165. O somatório da frequência é 30. Então, ó, 165. Para encontrar a variância, eu vou ter aqui, ó, 165 divididos por 30, menos 2,1 ao quadrado. Eu vou ter, então, dividir 165 por 30, deu 5,5. 2,1 ao quadrado deu 4,41. Faz a subtração, resulta que tem, então, como variância 1,09. Essa é a variância. Já o desvio padrão, é só extrair a raiz quadrada da variância. Extrai a raiz quadrada de 1,09, tendo como resultado 1,04. E o que isso significa? Que é a interpretação do resultado. Então, ó, vamos lá, vamos à interpretação do resultado. Todo o resultado disso tudo. Ó, a média de filhos por família é x barra, ou seja, a média é x barra igual a 2,1, ou seja, tem 2,1 filhos por família. E desvio padrão, S igual a 1,04. Isto significa que os dados estão afastados da média x barra em média de 1,04. Tá? Outra interpretação do desvio padrão é assim, ó. Quanto menor o desvio padrão, menor é a variação dos dados, tá? Eu vou voltar para a tela anterior, ó. Imagine que todas essas famílias aqui, ó, tivessem 2 filhos. 2 filhos. A média ficaria, né, ficaria 2. E se não houver variação, eu vou ter como desvio padrão um número muito... o desvio padrão vai ser 0. Quanto menor a variação, menor é o desvio padrão. Ao contrário, quanto maior a variação, né, maior a variação dos dados, vai ser maior o desvio padrão. Bem, nesse caso aqui, ó, essa aqui embaixo, né, nós temos a interpretação. Então, essa é a interpretação. Bom? Vamos para o próximo. Agora, o próximo exemplo que nós vamos fazer com intervalos de classe. Tá bem? Então, considere as estaturas de 40 estudantes de uma turma da escola alfa, calcule a altura média, a variância e o desvio padrão. E depois, né, interprete o resultado. Gente, aqui nós temos um porém, ó, que a estatura, ela não é um número, ela é um intervalo. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ó, é aqui, ó, encontrar o ponto médio. E o ponto médio vai ser a variável em questão. Então, ao invés de considerar que eu tenho 4 pessoas que estão no intervalo de 150 a 154 centímetros, eu vou considerar que eu tenho 4 pessoas que têm o ponto médio, ou seja, 4 pessoas que têm 1,52 m, 9 pessoas que têm 1,56 m, que é o ponto médio aqui, 11 pessoas que têm 160, 8 pessoas que têm 164, 5 com 168 e 3 pessoas com 172 centímetros, tá? Bom, vou encontrar a média primeiramente, ó. Eu vou fazer, ó, a frequência vezes a variável. Agora a variável tá aqui, ó. É o ponto médio. Então, 4 vezes 152, 9 vezes 156, 11 vezes 160, 8 vezes 164, 5 vezes 168, 3 vezes 172. E aqui os resultados. Depois, o que me interessa? O somatório de FI vezes XI. Então, o somatório, eu vou pegar somar tudo aqui, obtendo como resultado 6.440. Bom, vamos para a próxima tela. Ó. Então, temos a média. O x barra, né, que é a média, denotação para a média, né? É o somatório de FI vezes XI, que a gente já tinha calculado que era 6.440, divididos pelo somatório de FI, que eram as 40 pessoas que participaram, né, que eram 40 estudantes. Faço a divisão, 6.440 divididos por 40, e obtenho como resultado 161, tá? 161 centímetros, né? Essa é a média. Bom, já a variância, ó, vai ficar
denotada por S ao quadrado, vai ficar somatório da frequência vezes xi ao quadrado, divididos pelo somatório da frequência. Tá? Menos, aqui dentro do parênteses, ó, isso aqui é a média que a gente já calculou ali anteriormente, ó, Fi vezes Xi sobre Fi, somatório de Fi. Isso aqui, gente, é a média que a gente já calculou. E a média elevado ao quadrado. Tá? A gente vai buscar, vamos buscar da tabela, ó, voltar mais uma ó. Então, aqui eu tenho, para encontrar o Fi vezes Xi ao quadrado, eu fiz o quê? A frequência, que é 4, vezes 152 ao quadrado. Depois 9, que é a frequência, 9 vezes 156 ao quadrado, 11 vezes 160 ao quadrado, 8 vezes 164 ao quadrado, 5 vezes 168 ao quadrado, 3 vezes 162 ao quadrado. E aqui são os resultados de cada multiplicação desta. Mas eu preciso do somatório. Então, eu pego aqui o resultado, ó, aqui no finalzinho, ou seja, ó, né? Deu 1.038.080. Esse aí é o somatório da frequência vezes xi ao quadrado. Vamos lá para a próxima tela. Então, aqui eu fiquei, então, 1.038.080 divididos por 40, menos 161 ao quadrado. Né? Essa divisão, o resultado da divisão está aqui, ó, deu 25.952, menos 161 ao quadrado, que deu 25.921, resultando em 31. Seria 31 centímetros quadrados, que não faz muito sentido. Se eu estou falando de altura, falar em centímetros quadrados, que é uma medida de área. Agora, quando eu extraio a raiz quadrada de 31, que deu a 5,567, eu arredondei para 5,57 centímetros, pouco mais que 5 centímetros e meio, né? Então, esse é o desvio padrão. Agora, em centímetros, né? não centímetros quadrados. A interpretação, a estatura média dos estudantes é 161 centímetros. E desvio padrão, S, igual a 5,57 centímetros. Isto significa que os dados estão afastados da média x barra, em média, de 5,57 centímetros. Né? Então, gente, assim, claro, a gente não tem esse comparativo, mas quando nós tivermos comparativo com outras situações, por exemplo, se eu tivesse dois grupos de estudantes e pudesse comparar as médias de alturas e os desvios padrões, nós poderíamos dizer assim, ó, puxa, qual é o grupo que é mais, vamos dizer, mais parelho, né? Mais estável? É o grupo que tiver o menor desvio padrão. Tá bem? Então, por hoje é só. Agradeço aí a visualização de vocês. Até o próximo vídeo, então. Até mais. Tchau, tchau.